Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de consolo, de edificação e que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Eu quero começar lendo 2 Reis, capítulo 7, versículo 8, que diz: Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E agora o versículo 16 que diz: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Nós temos aprendido aqui com esse contexto sobre Samaria, a forma como Deus abençoou aquela cidade. E vimos que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele havia cercado a cidade e de forma que ninguém saía e ninguém entrava. E houve uma grande fome ali em Samaria. E aí, então nós começamos a conhecer os corações das pessoas através das necessidades, através das aflições. E agora nós vemos Deus respondendo, né? Deus fez uma promessa através do profeta Eliseu, e Deus disse que iria suprir a necessidade, que no outro dia haveria fartura. E agora Deus usa 4 homens, 4 leprosos, homens anônimos, homens excluídos pela sociedade, mas que foram abençoados por Deus de uma tal forma que tiveram além do que eles precisavam e foram o canal da bênção de Deus. Aqui nós aprendemos algumas lições muito importantes que podemos aplicar para nossas vidas. Aprendemos aqui sobre o propósito da bênção. Por que Deus te abençoa? Por que Deus te dá muito, mas muito além daquilo que você precisa, daquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Deve ter um propósito, e tem um propósito, e nós aprendemos aqui nesse texto. É interessante aqui, em primeiro lugar, que nós vemos uma visão errada em relação às bênçãos, em relação àquilo que Deus provê. Nós vimos esses leprosos, que eles estavam lá e eles se arriscaram, ok? Eles fizeram uma decisão de risco. E eles falaram: vamos até o arraial dos sírios. Quem sabe lá eles usam de misericórdia e nos dê comida. Muito bem. E eles partiram e naquela noite Deus fez um milagre. Houve um terremoto e os sírios ali ficaram desesperados, acordaram e pensaram que fossem os exércitos alugados, né, pelo rei de Samaria. E eles então fugiram todos para salvar suas vidas, e deixaram tudo, deixaram os seus cavalos, jumentos, as suas tendas, roupas, alimento, deixaram tudo ali. E quando aqueles leprosos chegaram lá, eles encontraram muito mais do que eles precisavam. Mas aqui nós vemos uma visão errada em relação às bênçãos. O que eles fizeram? A palavra do Senhor nos diz que eles entraram numa tenda, comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e eles esconderam. E eles fizeram a mesma coisa em outras tendas. E entraram, comeram, beberam, pegaram ouro, prata, roupas e esconderam. Essa é uma visão errada, que muitas vezes, por não compreendermos o propósito de Deus, nós fazemos a mesma coisa. Então, nós somos abençoados, você é abençoado por Deus, e às vezes você veio ali de uma infância, uma situação pobre, e agora Deus faz você prosperar no seu trabalho,
E o que acontece? Você pega e come, bebe e você guarda. E você guarda. Entende? Você pega e entesoura para si, guarda nos bancos, constrói casa sobre casa, como naquela ideia o seguinte, que você fosse viver para sempre, como se você fosse eterno, e você fosse viver a vida suficiente para poder gastar, para poder desfrutar de tudo aquilo que Deus te deu. Esta é uma visão mesquinha. Essa é uma visão pequena em relação às bênçãos de Deus. Quantas pessoas, e talvez seja o seu caso, que vive infeliz. Você tem tudo e muito mais do que você precisa, mas vive uma vida infeliz. Quantas pessoas de repente se encontram com a morte e tudo aquilo que ela juntou, que ela entesourou, fica aqui para a destruição da sua família, para a destruição dos seus filhos, porque eles vão brigar, eles vão, irão se tornar inimigos, irão destruir aquilo que Deus te deu. Uma visão errada. Agora, por outro lado, nós entendemos aqui que num determinado momento, um desses leprosos, ele teve um momento de lucidez. E o que ele diz é o seguinte, ele fala, olha, não é bom o que nós estamos fazendo. Não é bom. Ele diz aqui, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. É interessante, meus amados, que de repente um deles, ou dois deles, a Bíblia não fala, mas eles começaram a confabular e dizer uns aos outros, naquele momento de lucidez, olha, o que nós estamos fazendo, isso é loucura. É loucura o que estamos fazendo. Nós estamos comendo, bebendo, pegando prata, ouro, roupas e escondendo. Nós não vamos usar isto. Não vamos. Quantos lá na cidade estão passando necessidade? Quantos familiares, amigos desses leprosos estavam lá na cidade? Estavam com fome, alguns morrendo. E eles disseram, não é certo o que nós estamos fazendo. Se nós nos calarmos, se nós retermos isso, algum mal vai nos acontecer. Pelo que vamos depressa. Devemos entender que Deus te abençoa para você abençoar. Você é o canal da bênção de Deus. Deus abençoa a sua vida e você abençoa. Não há outra razão. Não há outra razão. Aliás, a palavra do Senhor diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É muito melhor você ter o suficiente para compartilhar do que você viver naquela situação de miserável, ao ponto de que alguém precisa te dar. Então, meu amado, Deus tem colocado você numa posição privilegiada. Deus tem suprido as suas necessidades, te dado além, muito além do que você precisa, e você deve então ter essa lucidez. Deus tem te abençoado para você abençoar. Pensa nisso nesse dia. Pensa nisso. Há pessoas ao seu redor, há pessoas longe. Deus tem colocado desafios no seu coração. Não cauteriza o seu coração. Não faça isso. Não se torne insensível. Mas tenha um coração pronto para dar, para compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Porque Deus tem te dado. E se você não usar para os propósitos do Senhor, como diz aqui esses leprosos, algum mal vai te acontecer. Você não vai desfrutar. Algo vai acontecer. Deus tem te abençoado para você abençoar. Então seja uma bênção. Eu quero orar com você. Pai,
eu quero te agradecer, porque por tua graça, tua misericórdia, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela bênção do suprimento das necessidades, onde o Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos, do que merecemos. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Assista esse vídeo no YouTube. Deixe lá o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém.